dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos debater um tema bem atual, a fragilidade financeira que estamos a atravessar, associado ao crescente número de desempregados em Portugal. Mas tanto na abundância como na escassez, é necessário sabermos fazer uma boa gestão financeira dos nossos bens. Nesse sentido, será que temos sido senhores, mordomos ou escravos do dinheiro? Afinal, a quem é que pertence tudo aquilo que nós temos? Haverá forma de conquistarmos uma verdadeira liberdade financeira? A propósito, talvez não saiba, mas só na Bíblia existem cerca de 2.350 versículos que falam precisamente sobre o dinheiro e os nossos bens. Afinal, Deus preocupa-se connosco num todo, incluindo na área económica. É por isso que neste programa vamos tentar conhecer alguns dos princípios bíblicos sobre finanças. Para isso, contamos hoje com Daniel Barbosa, é tesoureiro da Aliança Evangélica Portuguesa. Vamos também conversar com Samuel Cerqueira, do Desafio Miqueias, e ainda Klaus Swink, do Ministério Financeiro Crown Portugal. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. Então, nesta manhã, talvez possamos começar então pelo Samuel. O dinheiro é um dom de Deus? Pertence a Deus também? Bom dia. É verdade que nós gostamos que as coisas sejam pretas e brancas, sim, não, é mais fácil para tomar decisões. Mas a Bíblia, infelizmente, a vida nem sempre é assim, e a Bíblia também toma a consciência destes paradoxos da vida. E se nós virmos o dinheiro enquanto parte das coisas criadas, da ordem criada, sim, é um dom de Deus. Todas as coisas que Deus fez e criou e pôs à nossa disponibilidade são dádivas e são úteis para nós, e o dinheiro tem uma função de utilidade. Mas também é verdade, e Jesus Cristo deixa isto muito claro, ele torna-se um instrumento que pode afetar a nossa confiança em Deus e que, inclusive, compete com Deus pela confiança e pela dependência. Então, como tal, teremos que ter algum cuidado na relação com ele. Mas a vida também nos tem ensinado que o próprio dinheiro e o poder do dinheiro também não é eterno, não é? Por isso é que hoje estamos mergulhados na crise em que estamos. É verdade, esta crise que nós atravessamos é exatamente prova disso. Prova de que o dinheiro compete e as pessoas tentam confiar no dinheiro, e a crise é claramente uma confiança do ser humano no dinheiro, e estamos a ver as consequências dela, não é? Mas mesmo quando o dinheiro falta ou falha, Deus está sempre presente e Ele não falha. É hoje também sobre este tema que vamos então conseguir perceber como é que Deus, inclusive, supre as nossas necessidades e como é que Ele nos coloca a nós, ser humanos, responsáveis pela gestão financeira, já que tudo o que existe debaixo da terra pertence a Deus, o dinheiro, incluindo Klaus. Porquê é que Deus colocou a gestão financeira, a gestão do dinheiro ao nosso dispor? Sim, Deus nos dá a responsabilidade do administrador. Somos mordomos de Deus. Ele pertence a tudo e nós somos os mordomos. E os mordomos têm uma tarefa. Eles devem tratar fielmente com este dinheiro. Então, quando vemos tudo o que temos, ou que tudo que nós até agora temos visto, se como pertencia a nós, então se agora aprendemos que tudo isto pertence a Deus e nós somos só administradores, isto tem um impacto muito forte para mudar a nossa vida. Então é uma mudança dos paradigmas. Ou seja, cabe-nos a nós também sabermos ser bons mordomos daquilo que no fundo pertence a Deus. E aí está a boa ou má gestão financeira. Pois, sim. E como fazemos, como depois tratamos esta administração, para isto temos que prestar contas. E esta é a nossa grande tarefa, né? De sejamos bem vistos depois como multiplicamos estes bens do Senhor e como produzimos frutos para o Senhor. Assim vê a Bíblia. O modo como lidamos com o dinheiro acaba por influenciar também a forma como nos relacionamos com Deus e com as outras pessoas? Sim, isso é verdade. Quando nós temos um problema com o dinheiro, normalmente esse problema torna-se o maior dos nossos problemas. Com muita frequência, as pessoas tendem a ver o dinheiro como o problema quando lhes falta. E isso torna-se o centro das suas vidas e o centro das suas decisões. O tentar encontrar soluções
para um problema que têm. E isso muitas vezes leva a que se afastem de Deus, porque Deus sendo invisível não é algo palpável. O banco é algo muito mais visível e por isso as pessoas tendem a afastar-se de Deus e a procurar soluções mais fáceis e mais rápidas, porque o problema do dinheiro é um problema diário, não é um problema que só acontece de vez em quando. É algo constante nas nossas vidas e com o qual temos que lidar todos os dias. Mas quando o dinheiro falta, aí é que se lembram de Deus. Ai, meu Deus! Quando o dinheiro falta, por vezes lembram-se de Deus, outras vezes leva a que culpem Deus pelo Também. facto de não terem o dinheiro. Também. Não é? Sendo que quem nos paga os salários não é Deus. Deus é aquele que nos deu, como já ouvimos, ferramentas, nos deu o próprio dinheiro como uma ferramenta para nós vivermos em cada dia. O que é que considera que leva as pessoas atualmente a ficarem endividadas, então? As pessoas endividam-se pela ideia que têm daquilo que são as suas necessidades. Eu um dia ouvi alguém dizer que ricos são aqueles que não têm necessidades, não propriamente aqueles que têm dinheiro. Quando nós achamos que temos necessidade de coisas que realmente não são estritamente necessárias para o nosso dia-a-dia, a nossa necessidade aumenta. Logo, leva-nos a procurar alcançá-las e muitas vezes as pessoas recorrem ao crédito para poder alcançá-las antes do tempo em que normalmente as conseguiriam alcançar. E por isso as pessoas recorrem ao crédito, como querem fazer uma viagem que nunca puderam fazer e recorrem ao crédito para o fazer. Então, se calhar aqui entramos já numa primeira parte prática do nosso programa, que é cuidado com o uso dos cartões de crédito. Sim, isso é um facto. Eu próprio não sou, pessoalmente, e sendo gestor financeiro, procuro não ter uso nos meus cartões de crédito. Procuro nem sequer os ter. O cartão de crédito é algo que, por vezes, hoje em dia facilita alguns pagamentos, mas não deve ser usado. Não deve ser usado para alcançar coisas de que ainda hoje, à data de hoje, não temos essa possibilidade de as alcançar. São às tantas, em vez de sermos senhores do dinheiro, acabamos por ser escravos dele. Correto. E um dos grandes objetivos é realmente termos paz e alcançarmos esta liberdade financeira também de acordo com os princípios bíblicos. Samuel, nós sabemos que o Desafio Miqueias também se preocupa com todas estas questões, inclusivamente com a própria distribuição do dinheiro e dos bens a nível mundial. Até que ponto é que a má distribuição do dinheiro tem levado a tantas desigualdades sociais? Quando nós pensamos porque é que as pessoas se endividam, e a Bíblia realmente também nos ajuda a entender um pouco isso e apresenta-nos várias razões pela qual isso acontece. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que elas são reais. É evidente que hoje nós somos muito influenciados pela necessidade de ter e de comprar coisas, e como não temos, e endividarmos, e realmente esta ideia do cartão de crédito, que é o princípio de ter aquilo que não posso pagar, quer dizer, é um princípio errado. Mas também é verdade que quando nós falamos nas desigualdades em termos mundiais, muitas vezes não está na dimensão que possamos dizer da preguiça ou do desejo de ter coisas, mas está exatamente numa causa que a Bíblia fala muito, que é há situações naturais de contextos de guerras, por exemplo, epidemias de saúde, problemas climatéricos que podem introduzir a pobreza e podem trazer desigualdade. Depois, a forma como o dinheiro chega, e isto é um dos grandes problemas do nosso mundo, a forma como o dinheiro chega ou não para suprir as necessidades das pessoas, como é distribuído, e isto depois tem a ver com o princípio de somos donos ou não, como é que nós distribuímos e que direito têm as pessoas sobre o dinheiro, é uma das grandes questões. Mas nós temos que perceber que há muitas situações de pobreza que não resultam da má vontade, da má fé, nem da preguiça das pessoas, mas do facto do nosso mundo ter um problema que eu creio que tem a ver com o pecado, e as nossas relações estão quebradas, e a forma como a nossa cobiça e o nosso desejo de ter faz com que nós queiramos que os outros não tenham aquilo que nós temos e tenhamos a necessidade de acumular. Eu nunca me esqueço de Joaquim Almunia, que era na altura pertencia à Comissão Europeia, e ele dizia, quando foi a crise de 2008, ele dizia ganância. O problema é a ganância, querer ganhar tanto dinheiro tão depressa. Eu acho que isso sintetiza um dos problemas da nossa sociedade hoje. E às vezes valoriza-se mais o dinheiro e não se vê os meios e não se valoriza as pessoas, não é? E essa é a essência realmente. O dinheiro existe para nos servir e não nós para servirmos
o dinheiro. Klaus, podemos também recordar, e aliás logo no início do programa eu disse isso mesmo, que na Bíblia existem mais de 2000 referências ao dinheiro. Portanto, realmente Deus preocupou-se também com a área financeira para nos ajudar a sermos bons gestores daquilo que Ele nos dá. Por exemplo, o que é que nós encontramos na Bíblia sobre o dinheiro? A Bíblia nos ensina primeiro que Deus é dono de tudo. A Bíblia nos ensina que é a nossa parte como seres humanos, como devemos tratar este dinheiro. A Bíblia nos ensina que fazemos em relação ao grande tema das dívidas, do qual distinguimos entre dívidas para investimentos e dívidas para o consumo, né? E a Bíblia faz isto. E a Bíblia nos ensina sobre honestidade, princípio muito importante da Bíblia, fidelidade. A Bíblia nos ensina sobre o trabalho, como nós devemos trabalhar. Nós vamos chegar a este ponto também. A Bíblia nos ensina sobre como devemos procurar conselho quando nós não sabemos como resolver nossos problemas com o dinheiro. Então, ela aconselha-nos que procuramos conselho e como fazemos os princípios sobre isto. Fala sobre o suborno e todas estas coisas. A Bíblia a seguir fala sobre nós devemos ensinar e educar nossas crianças em relação ao dinheiro e, finalmente, como devemos criar em oração plano financeiro para a nossa vida do longo alcance. Com base em todos esses ensinamentos que a Bíblia nos transmite, por exemplo, pedir dinheiro emprestado é pecado? Não. A Bíblia recomenda, a Bíblia alerta que dinheiro emprestado é contra princípio que nós, como seres humanos, não sabemos o que passa amanhã. E quando assumimos dívidas, então nós assumimos obrigações ao futuro. Não é? E a Bíblia diz que isto não é prudente. O futuro só sabe Deus. Em vossas mãos não é o futuro. Por isso, sejam você muito prudente e empreste-nos só para investimentos. Então, que pré-requisitos devemos considerar antes de contrair dívidas? Também, mais uma vez, à luz da Bíblia. O primeiro requisito é pensar se não existem alternativas. Né? O segundo é se é necessário, de reduzir estas dívidas até mínimo e fazer plano de orçamento que nos garante que as mensalidades conseguimos pagar através de uma nova vida com disciplina e contentamento. Falou-nos aí também na questão do trabalho, do qual deverá vir o dinheiro. Afinal, o trabalho é uma maldição porque cansa-nos ou é uma bênção? Acho que quando vemos as pessoas que têm perdido o trabalho, vemos que elas mesmo têm Estão a valorizá-lo agora, é verdade. Sim. E o trabalho é uma bênção. Podemos ver também o trabalho que é algo que recebemos do Senhor e que temos que administrar como mordomo. Então, o trabalho nos faz contentes, nos dá alegria, porque podemos aplicar a nossa capacidade, os nossos talentos e a nossa criatividade. Mas para isso precisa de um ambiente agradável no trabalho. Também é outra questão, precisamente, podermos proporcionar esse ambiente, no fundo, podermos seguir os princípios bíblicos em todas as áreas da nossa vida. Pelo menos hoje, centrando-nos na área financeira, eu agora questionava aqui o Daniel Barbosa, que além de ser tesoureiro da Aliança Evangélica Portuguesa, é gestor financeiro de várias empresas, não só no contexto cristão, como também secular. De que forma é que estes princípios bíblicos, alguns dos quais o Klaus já teve a oportunidade de partilhar connosco, o têm ajudado realmente a fazer uma boa gestão financeira, quer a nível pessoal, quer a nível macroempresarial? Nós, como seres humanos, nós precisamos de limites e de regras. E também no mundo dos negócios há limites e há regras que têm que ser cumpridas.
E os princípios de Deus e os princípios da Bíblia são princípios que ainda hoje vigoram. Aliás, a nossa lei está assente nesses princípios bíblicos. E isso tem-me ajudado a, quando eu tenho que tomar uma decisão, seja de investimento, seja de redução de custos, seja de reorganizar, esses princípios ajudam-me a pensar como fazer e como decidir. Por forma a que não venha a sofrer precisamente no futuro por causa de decisões que são tomadas hoje. Como o Klaus estava a falar, a questão de nos endividarmos, a pensar no futuro, é preciso ter muito cuidado. E no mundo empresarial, muito mais do que no mundo pessoal, porque as consequências são exponencialmente maiores. Daniel, e em casa, com a família, que diálogo é que deve haver entre o casal em relação a finanças? Uma expressão que muitos usamos, não é, que é o orçamento familiar. Essa expressão tem duas palavras, orçamento e familiar. A parte familiar significa que primeiro tem que haver comunicação e em segundo lugar tem que haver um propósito. A família tem que ter um propósito, todos têm que saber em que direção vão. Porque só assim é possível então fazer um planeamento e um orçamento e todos consumirem e gastarem com base tendo por consciência o propósito da família. E, portanto, o diálogo é extremamente importante para que se possa utilizar os recursos que a família tem da forma mais sábia possível. Samuel, qual é que deve ser a proveniência saudável do dinheiro? Mais uma vez, essa é também uma das áreas de intervenção do desafio Miqueias, lutar contra a corrupção. Pois, tem a ver com o trabalho, não é? Com o fruto, e já falámos, o trabalho enquanto dado por Deus, e claro que o grande problema é que o mundo em que nós vivemos, por causa do nosso pecado, tornou-se mais difícil, mais árduo. Quando nós falamos em maldição sobre o trabalho, a Bíblia não tem nenhuma maldição sobre o trabalho, tem sobre a terra em consequência do pecado. Então o trabalhar hoje torna-se mais difícil. Eu diria que basicamente é o trabalho que nós temos como fonte saudável. É evidente que nós hoje também nos relacionamentos familiares e não só, temos coisas como as heranças, como o impacto dos investimentos que resultam de relações, que deviam ser relações entre pessoas, que são as empresas, mas hoje têm um outro estatuto e têm uma outra identidade própria, mas tudo o que sai dessa dimensão da integridade e da dimensão de sustentar a vida acaba por deixar de ser saudável. E o problema da nossa sociedade hoje é que nós não temos uma forma saudável de gerir a economia, porque as relações, os relacionamentos entre as pessoas não são saudáveis. Não são nas empresas, não são nas relações da comunidade, nos Estados, das sociedades, porque não são também nas relações pessoais. Portanto, e quando nós temos formas de trabalhar que não são honestas, não são corretas, não são sinceras, isso depois vai se repercutir daí para a frente. Claro que eu diria, é o trabalho de forma honesta e de forma relacional e de contributo para aquilo que algumas pessoas dizem, para o bem comum e não só para o meu. Porquê é que na Bíblia nós encontramos, por exemplo, Jesus a dizer a um jovem rico que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Este é um bom exemplo da Bíblia em que, às vezes, nós dizemos, olha, como pessoas temos que gerir bem o dinheiro, aplicar bem. Aquilo que eu disse no início, o dinheiro tem um perigo de competir com Deus pela nossa confiança, pela nossa dependência. E é interessante que na conversa que Jesus tem com este jovem, nós vemos que o jovem era um jovem honesto e que geria, aplicava bem as suas riquezas. Porque quando Jesus diz cumpre os mandamentos, ele pergunta quais, Jesus confronta-o com todos os mandamentos da relação com o próximo. Ama o próximo a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, não mates, não roubes. Ele disse, tudo isso eu faço. E Jesus não o confronta com o facto de não fazer. Ou seja, ele, digamos, de uma lógica moral da aplicação das ações corretas, ele não tinha nada a apontar. O problema dele é que a confiança dele não estava em Deus, estava nas coisas. O Klaus falou sobre a questão do futuro. É este o problema, confiar em Deus, porque o desafio que ele faz, que ele recebe é, estás disposto a abdicar, a confiar em mim para o futuro? E ele diz não. E é aqui o grande problema deste jovem. E algum dia o dinheiro acaba e depois?
Aí está, Deus é infinito e Ele sim é fiel e permanece para sempre. Nós estamos quase a terminar o nosso programa. Klaus, nós sabemos que em Portugal o Ministério Financeiro Crown está a dar vários passos, nomeadamente de formação, e já agora aproveitamos para informar que no próximo dia 2 de março vai haver uma formação precisamente sobre como alcançar liberdade financeira com base em princípios bíblicos. Para os líderes. É um seminário para líderes que queiram ajudar outras pessoas nesta área de ação, que de resto vai continuar a repetir-se noutras oportunidades. O próximo será então já no dia 2 de março. Resumidamente, quais são os passos sugeridos pelo Ministério Crown, muito resumidamente mesmo, para alcançar essa bendita liberdade financeira, que muitas vezes nos rouba a paz? Ok, isto funciona de tal maneira nestes seminários que se experimenta muitos destes versículos da Bíblia. Se aprende os temas que os versículos são organizados devido aos temas, a temática. E ninguém que faz esses seminários precisa ser um experto financeiro, porque o que é que através da dinâmica do grupo, o grupo aprende o que a Bíblia diz sobre os valores, sobre a nossa orientação. Isto se experimenta e ao mesmo tempo se desenvolve cada um confidencialmente para si mesmo, os passos de chegar a um orçamento para a sua família. Em cima disto e estes pontos que eu antes mencionei, aprende-se, por exemplo, como fazer um testamento, como princípios sobre seguros e investimentos, mas como organizo os meus arquivos em casa para administrar tudo isto e como ensino as minhas crianças como elas devem tratar-se com então, quem quiser saber mais sobre estes assuntos, claro, a fonte é a Bíblia, mas por que não aproveitar também estes seminários financeiros oferecidos então pelo Ministério Crown? O próximo será já no dia 2 de março. Para terminar, Daniel, mesmo quando o dinheiro falta, porque é que nós podemos confiar? E quando o dinheiro abunda também, porque é que acima de todas as coisas nós podemos confiar na fidelidade de Deus e no suprimento dele nas nossas vidas? Pelo simples facto de que a fidelidade de Deus é independente do dinheiro que nós temos ou deixamos de ter. Deus, Ele é fiel, Ele olha por nós e nós temos que mostrar essa confiança também para com Ele. Deus criou um princípio muito importante, que é o princípio do amor. E quando nós respondemos a esse amor dele e quando respondemos e amamos as outras pessoas, porque mesmo não tendo dinheiro, podemos utilizar o pouco que temos para ajudar outros, é aí que nós vamos encontrar a fidelidade de Deus, porque hoje estamos em baixo, amanhã está o outro, e Deus é aquele que levanta sempre alguém para nos ajudar. É verdade. Obrigada por terem estado hoje aqui então à conversa connosco para falarmos juntos sobre este tema. De facto, não há dúvidas de que a má gestão financeira conduz-nos ao endividamento, traz conflitos familiares e, sobretudo, tira-nos a paz. É por isso que é importante lidar sabiamente com o dinheiro e aplicar os princípios divinos que a Bíblia nos ensina a esse respeito. Ore e peça ajuda a Deus, liberte-se das dívidas e não seja escravo do dinheiro. Torne-se um mordomo fiel e bom de todos os bens que Deus põe ao seu dispor. Faça a sua parte e confie que Deus também é fiel para suprir todas as suas necessidades. Para o ajudar a conhecer melhor estes princípios sobre gestão financeira, leia a Bíblia. A propósito, temos hoje para lhe oferecer o livro Histórias de Dinheiro na Bíblia, publicado também com o apoio do Desafio Miqueias. Para o receber, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé e visite-nos ainda em portalevangelico.pt, onde pode encontrar mais informações sobre estes e outros assuntos. Nós voltamos a estar consigo já nesta terça-feira às 6 da tarde. Até lá, se Deus quiser.